porque estamos vendo corpo e alma. Na aula passada nós vimos a importância do corpo humano para a nossa evolução espiritual. Nós vimos que o nosso corpo é um holograma da nossa alma. Nós temos um condutor que nos leva até o mundo superior. Vou fazer uma demonstração do que seria isso. Aqui tem o ser humano. Está aqui o ser humano em busca da sua evolução espiritual. Esse cidadão aqui tem uma ligação com o mundo superior, através da sua alma. A alma do ser humano, ela está acima do nosso corpo. Ela está fora desse corpo. É como se fosse isso aqui, ó. Uma cópia do nosso corpo, porém está fora de nós, está acima, para a gente poder entender. E o Criador, ele está mais aqui. Vamos fazer aqui uma demonstração de que esse ser humano está ligado ao mundo superior. Aqui nós vamos fazer um pontinho representando o Criador, só para a gente poder nos localizar. Estamos ligados assim. Essas informações do Criador vêm, passa pela nossa alma, e da nossa alma desce para o nosso corpo. Essa informação do Criador, ela está para todos nós. Só que nem todos nós conseguimos receber essa informação do Criador. Por quê? Porque muitos de nós não conseguimos fazer a conexão com a nossa alma. Então muitos de nós estamos assim, longe da nossa alma. A nossa alma precisa tocar o nosso corpo. Nós precisamos fazer com que a nossa alma entre em nosso corpo. Isso nós vamos ver hoje. Então na aula passada a gente viu que o nosso corpo ele é um receptor dessa energia celeste. Dessa energia que nos dá vida, a energia vital. E que essa energia tem que passar pela nossa alma para chegar até nós. Então nós precisamos nos conectar com a nossa alma. Se nós estivermos assim, distante da nossa alma, nós não vamos conseguir receber informações do mundo superior e nos conectar com o Criador. Essa ligação está vindo. Porém nós criamos uma barreira, que é essa linha imaginária, e essa barreira vai nos distanciar cada vez mais das coisas espirituais. Para iniciarmos a segunda aula, nós vamos utilizar os mesmos rabiscos, desenhos que nós utilizamos para fazer o resumo da primeira aula. Então está aqui o ser humano e a alma dele. Para esse ser humano elevar a um nível de sua alma, ou seja, se tornar um ser espiritual, ele precisa estar consciente do corpo físico, conhecer a grandeza da sua alma, para começar a fazer a conexão desse corpo e alma. Então, aqui nessa aula nós vamos ver o seguinte. A nossa alma está acima do nosso corpo, como nós estamos vendo aqui. O que toca o nosso corpo é a parte mais baixa da alma. Então nós estamos aqui representando esse desenho, que esse corpo está sendo tocado pela alma, pela parte mais baixa da alma. Quando esse corpo está sendo tocado pela alma, ele começa a receber luz. Para nós entendermos o que são essas luzes, eu peço para que você retorne a aula às fases da alma. Quando você chegar lá, você vai ver que a nossa alma tem fases. Essas fases de luzes que estão lá descritas como Yeshidá, Ruach, Hayah, Nefesh,
são as fases dessas luzes que nós vamos adquirindo quando nós deixamos a nossa alma descer até nós. Nós não vamos subir ao nível da alma. A alma vai descer e entrar nesse corpo. Então essa demonstração aqui é assim. Essa alma tocou o corpo. Esse corpo está recebendo parte de luz. Aqui, essa alma não consegue tocar esse corpo, porque esse corpo não está se permitindo. Então é aquela pessoa que não crê em nada além desse mundo. Então tem uma barreira para ela. Aqui nós temos uma área. Essa área aqui é a área do desejo de aproximação com o mundo superior. Aquela pessoa que começa a desejar o que é espiritual. Então é uma área de aproximação, vou abreviar. De aproximação é o desejo que a pessoa tem pelo que é sutil, pelo que é espiritual. É a área dos pensamentos, é a área do falar e é a área das nossas ações. Tudo isso aqui é espiritual. A pessoa que está pensando, falando e praticando ações negativas, ela está assim, ó, separada da sua alma. Mas aquela pessoa que está com desejo de receber espiritualidade, ela está trazendo a sua alma para tocar o seu corpo. Então quando essa alma toca o corpo, você recebe grau de luz, que são os 5 graus de luz que nós vimos no vídeo, as fases da nossa alma. Então está aqui. Quanto mais você recebe aquelas fases de luz para o teu corpo, é a tua alma descendo para o teu corpo. Então ela vai descendo. Quanto mais você traz a tua alma para o teu corpo, mais luz você está recebendo. Então uma pessoa que consegue trazer a sua alma ao nível do seu corpo, ela é uma pessoa iluminada, uma pessoa que reflete a luz do Criador, a espiritualidade. Ele se torna um ser iluminado. O ser iluminado é aquele que está esbanjando espiritualidade, está multiplicando seus conhecimentos sobre espiritualidade. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ampliar essa tua zona, essa tua área de aproximação. Quando você amplia essa área de aproximação, você está trazendo a sua alma para o teu corpo. E aí você cria esse corpo de luz, ou seja, tua alma está em você. E então você estará recebendo as energias que vêm do Criador. E essas energias chegam em nós. Nós já vimos que nós somos um holograma do Criador. Onde em nosso corpo ela chega? Nós temos em nosso corpo físico, como a gente já viu na aula anterior, a capacidade de nos elevar espiritualmente, usando órgãos de nosso corpo. O Criador nos deixou uma ligação no nosso corpo com o mundo superior. Essas energias do Criador, que são luz, que são sabedoria, ela chega e vem parar no que nós chamamos de terceiro olho, na essência de nossa alma, que está em nós, é a glândula pineal. Então, através da glândula pineal, nós temos a ligação com o Criador. Mesmo que essa pessoa não permita que a sua alma toque o teu corpo, ele tem aqui a glândula pineal. Essa glândula pineal dessa pessoa aqui está calcificada. Então, as informações do mundo superior, a espiritualidade chega e encontra a pineal calcificada. Ela não vai transmitir para essa pessoa as informações, mas a informação chega, a luz chega para todos.
Mas uma pessoa que conseguiu ampliar a sua área de aproximação dos desejos espirituais, ele tem a sua glândula pineal descalcificada. Ela está cristalizada. E através desse processo, ele consegue então receber as informações do mundo superior. Então essa ligação é a nossa carruagem. É o transporte que traz o mundo superior até nós, que somos inferiores hoje. Mas temos a necessidade de termos esse corpo físico para poder nos elevarmos. Uma alma só vai unir novamente ao Criador se ela passar por esse processo do físico, do crivo dessa vida holograma. Ela tem que hologramar para ela um corpo e viver o crivo aqui. E esse corpo tem a missão de fazer esse trabalho, de ampliar a sua área de conhecimento para a evolução da sua consciência. Ou seja, voltar para o Criador. Essa alma aqui está ligada no Criador. Só que esse corpo não está cumprindo com a sua missão. Então, o pó volta para o pó. O sopro divino volta para o Criador. Só que essa consciência que nós temos do nosso corpo, para essa pessoa se acaba. Porque ele não cumpriu com a missão que ele tinha de ser uma pessoa iluminada. Ele simplesmente agiu como um ser humano que vive apenas de emoções, instintos, ora alguma razão, mas não passa de coisas materiais, coisas físicas. Ele precisa pensar no espiritual, ampliar, começar a falar coisas espirituais e agir de forma espiritual. Essa carruagem que vem para ele, essas informações que vêm, essa ligação que tem nele, esse Merkabah, porque isso aqui é o Merkabah. Quando chega nesse homem, está trazendo as informações do Criador. Isso tem que ser feito de maneira espiritual, para cooperar com o bem maior. Porque qualquer ação que ele for praticar, se não cooperar com o bem maior, ele está fazendo isso aqui, ó, uma separação entre o seu corpo e a sua alma. Então, uma pessoa que age dessa forma, ao invés de trazer luz para o teu corpo, ela está obscurecendo, deixando a alma, ocultando a sua alma. Ao invés dele revelar a sua alma, porque uma pessoa iluminada, ele está revelando a sua alma, está revelando a grandeza de sua alma. Então, uma pessoa iluminada é aquele que emite espiritualidade. Mas ele está ocultando, está obscurecendo. Então ele não revela a sua alma. Ele está causando um mal para si mesmo. O que Adão fez? Adão, ele, um ser iluminado, porque os primeiros seres relatados na Bíblia eram seres iluminados. Mas eles tinham a missão de revelar cada vez mais a sua alma. E o que ele fez? Ele ocultou a sua alma. Ele obscureceu a sua alma. Qual foi o objeto causador dessa ocultação para Adão? Quando estou falando Adão, estou falando de um estado nosso. Porque Adão representa um dos nossos estados físicos, estados emocionais, estados onde nós não usamos a razão, deixamos a emoção tomar conta de nós. Então todos nós somos o nosso próprio Adão. Então nós, na fase de Adão, nós cometemos um erro. E o objeto causador disso foi ele estar entre duas árvores no jardim. Então existia, vou fazer simbólico aqui, tudo isso é simbólico, existia uma árvore do bem e do mal. Vou pôr aqui
o negativo e o positivo. E existia uma árvore chamada árvore da vida. Então o que é esse Adão simbólico, que somos nós mesmos, a nossa fase de Adão? O que ele fez? Ele deixou-se elevar pela cobiça, pela curiosidade, pelo desejo de conquistar algo desse mundo físico. Então, a árvore do bem e do mal é um potencial de quê? Para revelar a nossa alma. Então, quando Adão se viu de frente com essas duas árvores, que ele escolheu essa, estava revelando o potencial de sua alma. Mas ele tem a capacidade de revelar o lado positivo ou o lado negativo. E Adão escolheu o lado negativo, o lado que oculta a sua alma. Esse lado sufoca a alma. Foi isso que aconteceu com esse ser humano em estado de Adão. Ao invés de ele revelar a sua alma, quando eu estou dizendo alma, estou dizendo nosso estado superior, nosso estado de mundo superior, ligação com o sutil, nosso estado quântico, a nossa essência, a consciência espiritual que nós temos. Então, se ele tivesse escolhido o lado do bem, ele teria revelado mais espiritualidade na sua alma. Essa árvore do bem e do mal é um potencial de energias opostas. Então, nós temos dois polos, o negativo e o positivo. Então, essa árvore é isso aqui. Aparentemente, eles são opostos, porém, eles podem ser fatores que complementam um ao outro. Depende do uso que você vai fazer. Então, existem situações que você precisa usar esse lado e existem situações que você precisa usar o lado positivo. Um complementa o outro. Mas se você deixar-se elevar pelo ego, você estará errando. E é isso que aconteceu com o ser humano em estado de Adão. Ele deixou-se elevar pelos desejos do corpo, na parte física do corpo, e não atendeu às aspirações que a sua alma tem de espiritualidade. Porque quanto mais espiritualidade chega para uma alma, mais ela quer. Então a pessoa que tem desejo por espiritualidade, esse desejo incontido de aprender cada vez mais, é uma pessoa que trouxe a sua alma para o teu corpo. Agora ele só está a trabalho do bem maior. Só deseja espiritualidade. E cada vez mais vai descendo as luzes, que a gente viu na aula, fases da nossa alma. Então a alma é a essência do homem. E para nós, que estamos em estado de Adão, nós precisamos melhorar o nosso trabalho, aquilo que a gente está fazendo. Nós precisamos de mais espiritualidade, buscar. E como nós buscamos espiritualidade? Nos aproximando, tendo desejo de aproximação dessa espiritualidade, pensar em espiritualidade, falar e agir, estudar, buscar conhecimento. Então nós precisamos distinguir o que é positivo e o que é negativo, ou seja, nós precisamos distinguir a dualidade, porque a dualidade ela está nesse nível aqui do nosso corpo. No nível da nossa alma já começa a acabar a dualidade. Ali só tem desejo de espiritualidade, enquanto nós aqui temos o desejo do bem e do mal. A nossa alma, dessas luzes para cima que nós vimos, já falamos na aula fase da nossa alma, que está cheio de graus de luz, aqui só espiritualidade.
Então a pessoa que conseguir trazer essas fases de luz para o teu corpo, ou seja, trazer a sua alma completa para o teu corpo, ele se torna uma pessoa espiritual iluminada. E aí ele estará apto para voltar ao Jardim do Éden. Então nós, fazendo esse processo, esse trabalho aqui, nós vamos sair desse reino 6 e passar para o reino 7. Isso aqui é a nossa elevação espiritual. Então vimos hoje, nessa aula, essa importância de buscar a espiritualidade para iluminar o nosso corpo e transformar-nos em seres de luz para a evolução de nossa consciência. Vamos ver mais na próxima aula.